Bom, nós estamos, como vocês sabem, num percurso tratando dos capítulos do livro do Peregrino, né? Nós chegamos hoje ao capítulo 6, que é a visita que cristão faz à casa de intérprete, né? E nós vamos ver aqui algumas coisas muito preciosas que precisam ser destacadas para o nosso próprio bem-estar espiritual. E eu quero ler com vocês o texto do Evangelho de João, no capítulo 16. Os irmãos podem permanecer assentados. Capítulo 16, do verso 12 ao verso 15. Evangelho de João, capítulo 16, do verso 12 ao verso 15. O Senhor Jesus Cristo diz as seguintes palavras para os seus discípulos: tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. O capítulo 6 do livro Peregrino, ele possui 7 cenas distintas. Cristão, ele é tomado pela mão por um homem chamado intérprete. Cristão chega à casa de intérprete por uma orientação dada pelo senhor que o havia recebido ali logo à entrada da porta estreita. E ele precisa conhecer algumas coisas que serão muito úteis para a caminhada dele. E intérprete tem um papel extremamente importante em revelar essas coisas para cristão. Nós precisamos lembrar que cristão ainda não foi salvo. Ele ainda não creu em Jesus. Ele ainda não foi justificado. Ele está a caminho da cruz. O próximo capítulo, capítulo 7, é o capítulo que vai narrar o momento em que cristão chega aos pés da cruz e o seu fardo rola ladeira abaixo, seus pecados são perdoados. Então é quando de fato ele crê e de fato ele é justificado. No capítulo 6 ele ainda não foi justificado, mas ele está debaixo de uma profunda consciência de pecado. Deus havia despertado o seu coração para que ele compreendesse o seu estado, compreendesse a sua condição, compreendesse aquilo que os seus pecados eram capazes de fazer contra Deus e contra ele mesmo, e ele está sendo preparado e conduzido para chegar à cruz. Ele será salvo, mas no capítulo 6, ele ainda não o foi. E o capítulo 6 é importante porque, de certa maneira, ele vai antecipar para cristão o Evangelho e todas as coisas que estão vinculadas ao Evangelho. Desde o início, nas primeiras decisões, até o fechamento da jornada cristã, através dessas 7 cenas. A primeira cena é a cena em que cristão vê um quadro pendurado na parede com uma pessoa bem séria. Ali está retratada o relacionamento e o caráter do verdadeiro ministério do Evangelho. Bunyan faz a sua nota de rodapé e ele diz que esse quadro de uma mulher com uma coroa, com as costas voltadas para o mundo, diz respeito aos ministros do Evangelho, aos pregadores do Evangelho. E ele vai dizer que todo aquele que está à procura do caminho, ou aquele que está à procura da cidade celestial, cuja vida está sendo conduzida ao céu, deve ser capaz de escolher, deve ser capaz de fazer distinção entre pastores fiéis e ministros infiéis. Porque veja, meus irmãos, um ministro do Evangelho infiel deturpa toda a caminhada. Então Bunyan começa, e ele faz isso no próprio rodapé do seu próprio texto, que
a primeira e uma das mais importantes decisões que alguém que está debaixo de convicção de pecado deve fazer é escolher igreja e ministros do evangelho que sejam fiéis. Porque uma igreja e um ministro mal escolhidos pode perverter toda a caminhada da fé. Eu aqui não estou reproduzindo nada de mim mesmo. Eu estou apenas citando o que está no próprio rodapé de Bunyan, quando ele mesmo comenta o que ele queria dizer ao falar daquele quadro. Essa é a primeira cena. Tudo começa com o tipo de influência evangélica que vamos ou não vamos receber. A segunda cena, ou na segunda cena, cristão é tomado e é conduzido a uma sala muito grande, que estava repleta de poeira. Havia muita poeira no chão. E o intérprete pede alguém para pegar uma vassoura e começar a varrer. E à medida que ele começa a varrer, essa pessoa começa a varrer, as pessoas começam a sufocar por conta da quantidade de poeira que era levantada. E cristão quer saber o que aquilo significa. Então ele chama uma outra pessoa, essa outra pessoa borrifa o ambiente com água e pede para varrer. E aí à medida que ela borrifa e começa a varredura do local, as pessoas começam a limpar o ambiente de uma maneira muito melhor. E aí ele vai explicar. Ali está retratado o coração do homem. A lei vem e levanta a poeira que sufoca. A lei vem e levanta todos os males que estão no interior do coração do homem. Até que o evangelho, que é a água, ele é borrifado e consegue ser feita a limpeza no cômodo. Essa é a segunda imagem que ele consegue mostrar para cristão. A terceira imagem é a imagem de uma pequena sala com 2 meninos. Ali há um menino chamado Paixão e o outro chamado Paciência. Paixão representa os homens deste mundo. Pessoas que querem as coisas para aqui e para agora, pessoas que estão preocupados com o aqui e agora, que vivem para o aqui e para o agora, que se preocupam em ocupar os seus espaços e gastar o seu tempo com o aqui e o agora. São os cidadãos deste mundo, pessoas que não estão em Cristo, pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que não conhecem o Evangelho. Mas existe um outro menino chamado Paciência. Esse menino é alguém que espera a glória futura. É alguém que sabe esperar. É alguém que aguarda com alegria aquilo que virá. Que vive não em relação àquilo que está ligado ao momento, ao aqui e ao agora, mas à esperança eterna. Mostrando para cristão que os seus olhos deveriam ser postos lá na eternidade. A quarta imagem é uma imagem muito significativa, porque cristão é levado para uma sala onde existe uma lareira, no meio do cômodo. E ele começa a perceber que ali há um ser que é o diabo, jogando água para apagar o fogo daquela lareira. Está ali o diabo tentando apagar o fogo, e cristão está ao lado de intérprete olhando, mas ele percebe que o fogo não se apaga. E ele tenta saber o porquê. O intérprete o pega pela mão e o leva para detrás da lareira. Quem está detrás da lareira? Cristo, com o óleo do Espírito, aquecendo o fogo para que, ou alimentando o fogo para que ele não se apagasse. De um lado o diabo tentando apagar o fogo, do outro lado Cristo mantendo a chama acesa. Mostrando para cristão o trabalho do próprio Cristo em guardar aqueles que lhe pertencem. A quinta visão é a visão de um palácio. Ele mostra um palácio onde existe uma multidão enorme do lado de fora. E existem alguns soldados prontos para a batalha. E de repente ele vê um homem que toma a espada em suas mãos e resolve enfrentar todos os soldados para invadir o palácio. Invadir o palácio. E ele é golpeado, ele luta, ele golpeia, mas ele consegue entrar à força naquele palácio. E quando ele entra à força naquele palácio, ele é louvado e é recebido pelas miríades de anjos com louvor, com gratidão e com oração. Mostrando que para entrar no céu é preciso dedicação. Não por uma questão envolvendo as obras, porque é Cristo quem nos salva. Mas é preciso proatividade, é preciso trabalho, é preciso esforço, é preciso nos esforçarmos para entrar no céu, passar pela porta
estreita. A sexta imagem é uma imagem muito chocante, porque é a imagem de um homem que está dentro de uma gaiola de ferro. E Cristão é levado à presença deste homem e sugerido é a ele perguntar-lhe a razão dele estar preso em uma gaiola. E Cristão pergunta para ele quem ele é. E ele responde: eu sou um prisioneiro, um professor de Bíblia simpático, bem-sucedido, tanto aos meus próprios olhos como aos olhos das outras pessoas. Antes eu era, conforme imaginava, um candidato promissor à cidade celestial. E naquele tempo tinha alegria no pensamento de que chegaria lá. E aí Cristão lhe pergunta: e o que você é agora? Ele diz: eu sou um homem em desespero e nele estou preso, como nesta gaiola de ferro. E como você chegou a essa condição? Parei de vigiar e ser sóbrio. Parei de vigiar e ser sóbrio. Soltei as rédeas das minhas paixões carnais. Pequei contra a luz da bondade e da palavra de Deus. Entristeci o espírito e ele se foi. É a condição de um líder, de um professor de Bíblia, de um teólogo, que não tinha mais a possibilidade de arrepender-se. E a última cena, meus irmãos, Cristão é levado a um cômodo em que havia um homem que se levantava da cama muito agitado e tremendo. E Cristão pergunta a ele o porquê ele estava agitado e tremendo. E ele disse que havia tido um sonho. E nesse sonho havia chegado o juízo final. E ele havia descoberto que não estava pronto para o dia do juízo. E isso o angustiava profundamente. Essas 7 cenas, meus irmãos, elas perpassam toda a jornada da fé, começando pelas origens e fontes do nosso ensino, até o juízo final. É como que se intérprete oferecesse a Cristão a oportunidade de contemplar toda a sua carreira, toda a sua jornada, até chegar à cidade celestial. Fato é, meus irmãos, que a experiência de Cristão não é em nada diferente da minha e da sua experiência. Nós também estamos a caminho. E nós também precisamos passar pela casa de intérprete. Alguém que nos ofereça as coisas necessárias a esta vida para honrarmos e para glorificarmos a Jesus Cristo. E nisso chegamos então ao texto de João capítulo 16. Porque nós estamos diante da passagem, meus irmãos, em que o Senhor Jesus Cristo revela-nos o maior e o verdadeiro dos intérpretes. O maior e verdadeiro dos intérpretes, que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito prometido pelo próprio Cristo e que seria derramado posteriormente sobre a igreja, para que a igreja pudesse andar em novidade de vida e pudesse servir a Jesus Cristo. O capítulo 16 é parte de um bloco, meus irmãos, em que Jesus está instruindo os seus discípulos, especificamente os 12, com relação à obra do ministério que eles deveriam desempenhar. O Senhor Jesus Cristo já está na semana da sua morte. Esses discursos são feitos na semana da sua morte. O capítulo 13 inaugura aquela semana em que Jesus lava os pés dos discípulos. E o capítulo 13 abre uma série de instruções importantíssimas para aqueles homens, já que eles seriam expostos a momentos bem difíceis e delicados. Jesus seria preso, Jesus seria condenado, Jesus seria morto. E eles precisariam lidar com todas essas questões até que pudessem receber a revelação do Cristo ressurreto. Então Jesus instrui os seus discípulos nos capítulos 14, 15, 16 e ora por eles no capítulo 17. Portanto, o capítulo 16 é parte importante dessa instrução que Cristo dá aos seus apóstolos. E as orientações que ele dá àqueles que terão um papel fundamental na igreja de Jesus. Já que a igreja será construída, edificada sobre o fundamento
dos apóstolos e dos profetas. Então, os capítulos 14, 15 e 16 são importantíssimos quanto às orientações de Cristo àqueles líderes. É uma mensagem específica para aqueles líderes, com desdobramentos, obviamente, para nós. E Jesus oferece aqui algumas instruções. Eles não estão preparados para receber tudo. Jesus começa dessa maneira. Ele diz no verso 12: tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Ou seja, vocês não podem captar agora. Vocês não estão em condições de captar agora. Por quê? Porque o Espírito ainda não havia sido dado a eles. Eles não estavam prontos para ouvir algumas coisas. E ele vai inclusive dizer que algumas dessas coisas diziam respeito ao futuro. Ao futuro. O verso de número 13, ele vai seguir falando: não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Boa parte daquilo que eles não eram capazes de ouvir naquele momento dizia respeito àquilo que estava por vir. Eles não estavam prontos para ouvir aquilo que estava por vir. Ele vai falar das lutas e das dificuldades que eles enfrentariam por causa da fé. Eles teriam que ouvir, como Jesus deixará claro na sequência do capítulo 16, que eles teriam que dar a sua vida pelo Evangelho, que eles teriam que morrer pelo Evangelho, que eles deveriam ir até as últimas consequências para servir ao Senhor no Evangelho. E ir até as últimas consequências era basicamente, meus irmãos, morrer pela fé. Morrer pela fé. E nós sabemos que eles morreram pela fé. Mesmo João, autor do Evangelho, que não morreu de uma morte provocada pelo Império Romano, como decapitação ou crucificação de cabeça para baixo, ou coisa que o valha, ele também teve no seu corpo as marcas do sofrimento de Cristo, pois em idade avançada esteve ali na ilha de Patmos, sofrendo por causa do Evangelho. Então notem, meus irmãos, aqueles primeiros homens morreram por causa da fé, mas neste momento eles não estavam aptos para ouvir. Eles não estavam prontos, porque eles ainda não tinham o Espírito Santo neles mesmos, para lhes dar esta capacidade e lhes revelar estas mesmas verdades. Um outro detalhe importante é que o Espírito Santo não veio para fazer uma obra aleatória, ou uma obra à revelia de Jesus. Às vezes a gente ouve pessoas falando sobre o Espírito Santo. As gerações do século XIX para cá gostam muito de falar do Espírito Santo. E às vezes a sensação que eu tenho é que eles falam do Espírito Santo sem conhecer de fato a obra do Espírito Santo. Porque eles falam do Espírito Santo como se fosse uma obra paralela ou descontinuada em relação a Jesus, mas não é. Não é. O trabalho do Espírito Santo não é um trabalho autônomo, onde ele pode fazer o que ele bem entende. Não, pastor, não. O texto diz isso. Observe. Quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Você lembra que nós estamos aqui tratando de um bloco de ensinos, correto? Que começou lá no capítulo 13, com o lavar dos pés, e o capítulo 14, onde ele começa a falar da obra do Espírito Santo. E no capítulo 14 você conhece um verso de cor e salteado, que é João 14,6. E o que diz João 14,6? Quem é a verdade em João 14,6? Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele diz agora no capítulo 16: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Quando o Espírito de Cristo vier, ele guiará a quem? A Cristo. Posso provar isso? Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, disse Jesus. Ele me glorificará. A obra do Espírito Santo não é uma obra à revelia de Cristo. A obra do Espírito Santo é glorificar Jesus. Mas tem gente que acha que é meio a revelia de Jesus. Mas é ignorância.
Porque de fato, a obra do Espírito não é apontar para o Espírito, a obra do Espírito é apontar para Jesus. Essa é a obra do Espírito, apontar para a pessoa de Jesus, porque Ele é a verdade. Ele é a verdade. Quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. O trabalho do Espírito Santo não é nos fazer gemer. O trabalho do Espírito Santo não é nos fazer tremer. O trabalho do Espírito Santo não é nos fazer chorar. O trabalho do Espírito Santo não é nos fazer saltar. O trabalho do Espírito Santo é nos levar a Jesus. E se nós temos todas essas coisas e não vamos a Jesus, isso nada tem a ver com o Espírito Santo. Nada. Você entende? Você pode arrepiar, você pode pular, você pode rolar, você pode gritar, você pode fazer o que você quiser, mas se isso não te levar a Jesus, e normalmente não leva, isso não tem nada a ver com o Espírito Santo, porque ele não está conduzindo à verdade. Ele está corrompendo a sua caminhada na fé. Quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não é uma verdade parcial, Ele nos guiará a toda a verdade. Não falará de si, ou seja, nem Ele é a fonte do que diz. Porque quando o texto diz que Ele não falará de si, é porque nem o que Ele fala é dele a fonte. Mas Ele falará apenas o que ouvir, e lhe anunciará o que está por vir. Ele vai ouvir para anunciar, não é dele. Aqui está a perfeição da obra da Trindade, meus irmãos. Não é uma diminuição da pessoa do Espírito. Isso não tem nada a ver com diminuição da obra do Espírito. Lembre-se que Jesus se submeteu ao Pai. Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. O Filho se submeteu. Como o Espírito se submete ao Filho. Isso não tem nada a ver com hierarquia da natureza divina. Isso tem a ver com a obra da economia. Deus agindo para a salvação de pecadores e o Espírito fazendo aquilo que lhe convém, para a glória de Jesus Cristo. Porque a tarefa do Espírito é glorificar a Jesus Cristo, guiar a verdade, a toda a verdade, não falando de si mesmo, falando apenas o que ouvir e anunciando o que está por vir. Glorificando Jesus, e glorificando porque Ele receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Observem, Ele receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Vocês aqui precisam ter como referência, obviamente, os apóstolos. Isso não tem desdobramento para nós? Claro que tem, mas a priori aqui, vocês não somos nós que aqui estamos. São as pessoas que ouviram de imediato. Por quê? Notem, o que eles têm é o Antigo Testamento, mas eles ainda não têm o Espírito que lhes torna capazes de compreender verdades ainda maiores acerca do ministério de Jesus. Mas quando o Espírito é derramado, eles são habilitados a fazer o que nós conhecemos bem, a orientar a igreja por meio da própria Escritura do Novo Testamento sobre as coisas de Cristo. Eles são dotados da capacidade de interpretar essas coisas sob a direção do Espírito Santo para orientar a igreja sobre como proceder. Então, de alguma maneira, a obra do Espírito Santo, ela deságua na palavra de Deus. Deságua naquilo que os apóstolos nos ensinam. Você entende por que o Espírito e a palavra caminham juntos? O Espírito e a palavra caminham juntos. E aí nós temos alguns problemas quando isso está descompensado. Se nós começarmos a dar muita vazão, e eu digo vazão desequilibrada, como fruto de carnalidade, para a obra do Espírito, em detrimento da palavra, nós vamos nos tornar místicos. Se tudo para nós for o Espírito, 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 sem palavra, nós vamos nos tornar místicos e muito facilmente vamos nos tornar pagãos. Por outro lado também, se nós nos dedicarmos somente à palavra, 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 em detrimento do Espírito, nós nos tornaremos pessoas frias, calculistas e até legalistas.
Isso é um perigo também. Nós precisamos do equilíbrio do Espírito e da palavra e do Espírito. O que um crente precisa é da palavra e do Espírito, caminhando juntos, a palavra e o Espírito. A palavra que nos foi revelada e o Espírito que abre a nossa mente e o nosso coração para compreender as grandezas de Jesus Cristo. Ele receberá o que é meu e tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Portanto, veja, se tudo que o Espírito recebe é de Cristo e tudo que Cristo tem é do Pai, você percebe a perfeição das obras da Trindade na salvação? Olha, tudo que Cristo possui pertence ao Pai. Tudo que o Espírito possui deriva de Cristo. Então, observe a perfeição da Trindade operando na vida do povo de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito operando. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tornará conhecido a vocês. O que esse texto está nos ensinando, meus irmãos, é que o Espírito Santo é o verdadeiro intérprete das Escrituras. Para nós hoje, o Espírito Santo é o verdadeiro intérprete das Escrituras. Mas notem, poucos de nós fazemos uso do Espírito Santo para nos interpretar as Escrituras. Porque muitos de nós estamos muito mais preocupados com comportamentos místicos e pagãos numa sociedade evangélica desvirtuada, corrompida e que necessita da palavra e do Espírito. Essa é a nossa realidade. A igreja de Jesus sofre em nossos dias porque ela é uma igreja sem o Espírito Santo de Deus. A igreja de Jesus agoniza porque ela é uma igreja sem o Espírito Santo de Deus. Eu não estou dizendo que o Espírito não esteja sobre a igreja. Meus irmãos, é óbvio que o Espírito nos conduz e nos guia, mas no nosso cotidiano nós estamos pervertendo caminhos quando não consideramos que precisamos do Espírito Santo para entender a palavra de Deus. A casa de intérprete é o lugar em que o Espírito Santo atua para nos levar à verdade, para nos guiar à verdade e em verdade para a glória de Jesus. E meus irmãos, nós podemos experimentar tudo o que vocês quiserem nesta vida, em termos de experiências humanas, de lágrimas, de choros, de pulos, de rolamentos, mas se a obra do Espírito não nos levar para Cristo, a nossa situação não será em nada diferente do homem na gaiola, sem esperança, sem Deus, sem perdão, sem a possibilidade de arrependimento, porque até o arrependimento é obra do Espírito Santo no nosso coração. Não dá para agradar a Cristo, não dá para agradar a Deus sem o Espírito Santo. A igreja de Jesus precisa do Espírito Santo, daquele fogo que aquece o nosso coração, que aviva a nossa alma e que nos faz andar em novidade de vida. Não por pulinhos, não por unções, mas por amar a Jesus Cristo sobre todas as coisas e viver para a sua glória. Porque no final, irmãos, é isso que vai contar. Sabe? No final, é isso que vai contar. No final, o que Deus vai de fato pedir das nossas mãos é: onde está Cristo na sua e na minha vida? Não vai ser o tempo que nós passamos no Evangelho, não vai ser o serviço que nós prestamos à igreja, vai ser o amor que temos a Jesus Cristo e o deleite do nosso coração em Jesus Cristo. O problema é que a igreja evangélica moderna não se deleita em Jesus, ela não se alegra em Jesus. Jesus não é o tesouro maior dela, há outros tesouros mais, há outros valores mais, há outros elementos mais, e não Cristo, quando na verdade o que nós necessitamos é Cristo, e quem nos conduz a Cristo é o Espírito Santo de Deus.
Estar na casa de intérprete significa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus à verdade, a toda a verdade. E meus irmãos, eu não sei você, mas quando a gente contempla o que Cristo é, como o nosso coração descansa. Quando a gente contempla a beleza de Cristo, como o nosso coração descansa. Quando a gente contempla a beleza do Evangelho, como o nosso coração descansa. Como o nosso coração descansa. Quando o Evangelho mexe com a nossa alma, mexe com o nosso coração e nos faz amar a Jesus sobre todas as coisas. Isso é glorioso. Não tem experiência maior e não tem, de fato, experiência melhor. A necessidade do mundo é Cristo, mas a necessidade da igreja de Jesus também é o próprio Jesus. Nós precisamos de Jesus, irmãos. Eu preciso de Cristo e você também precisa de Cristo. E nós precisamos nos dar conta disso. Não adianta ouvir o que eu estou lhes dizendo. Você precisa se dar conta disso. Você precisa se dar conta que você precisa de Jesus. Você precisa de Cristo. Não dos seus achismos, das suas ideias, dos seus pensamentos, das suas filosofias inúteis. Você precisa de Cristo, porque Ele é a verdadeira sabedoria. Ele é a verdade. Ele é o nosso deleite, que alegra, que aquece o meu coração. E também o seu coração. Cristo. Na casa de intérprete, não somos conduzidos para nenhum outro lugar ou pessoa. Somos conduzidos para Cristo. Meus irmãos, alguns de vocês estão acompanhando os nossos irmãos lá na Síria. O Alexandre comentou aqui as nossas orações por eles, né? Que coisa triste que eles estão vivendo, né? Essa semana eu vi cenas, por exemplo, de homens com a boca costurada. As bocas costuradas, para não falarem de Jesus. Uma série de homens, um sentado ao lado do outro, com a boca costurada, para não falar de Jesus. Pessoas decapitadas. Gente, não estamos falando do primeiro século, não. Estamos falando de hoje. Estamos falando do século 21. Estamos falando de hoje, 16 de março. Decapitadas. Mais de 1.000 mortos. Cristãos. Por causa da fé. Agora, você acha que existe um outro motivo para eles não negarem a fé? Senão o amor que eles têm por Jesus? Vocês acham que eles dariam a vida por algo que eles não acreditam? Vocês acham que eles dariam a vida por alguém que eles não confiam? Aqueles irmãos amam Jesus. Eles amam Jesus talvez de uma maneira como eu não amo e nem você. Eles amam Jesus de uma maneira como talvez eu não ame e nem você. Ao ponto de darem a vida por Jesus. Por amarem a Jesus. E meus irmãos, isso deve nos trazer vergonha. O nosso evangelho é frágil. O nosso evangelho é ruim. Produz gente de baixa qualidade, evangelho de baixa qualidade, cristão de baixa qualidade, vencido pelos pecados, pela carnalidade. E eles estão lá morrendo por causa da fé. Quantas dores, meus irmãos. Quantas dores esses irmãos estão sofrendo? Por causa de Jesus. Porque eles amam Jesus. E nós aqui reclamando. Sabe lá Deus por quê? Por causa de uma dor. Por causa da falta de recurso. Que a minha vida não está boa. Porque nada dá certo. Para com isso, ame Jesus. Se prepare para a hora da provação, pois ela virá. E a gente lamentando, reclamando, nada está bom, ninguém me entende.
Para! Chega! Ame Jesus. Ame Jesus. A verdade, a qual nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito do Senhor. Meus irmãos, eu quero concluir. E eu quero pontualmente, apesar de algumas aplicações já feitas, eu quero pontualmente fazer algumas aplicações. Primeiro, meus irmãos, primeiro ponto de um quadro geral pensando na igreja local. Se Jesus Cristo enviou o Espírito Santo aos apóstolos para que fosse revelado a eles coisas ainda maiores, que naquele momento do discurso eles não eram capazes de ouvir, porque não estavam prontos para ouvir. E os apóstolos, levando adiante o ministério, assentaram um fundamento sobre o qual a igreja deve estar edificada. Então a primeira aplicação é: nós precisamos, como igreja local, estou falando aqui de redentor, preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, mediante a doutrina certa, correta, centrada em Jesus Cristo. Esse é um esforço não somente dos pastores, esse é um esforço não somente dos diáconos, esse é um esforço não somente dos líderes, é um esforço de toda a igreja. Nós precisamos preservar a verdade apostólica no contexto da igreja local. Nós precisamos ser uma igreja apostólica. Mas onde apóstolo bom é apóstolo morto, viu? Não é apóstolo dos nossos dias, não. Isso é tudo de meia tigela. Tudo de meia tigela. Usurpam títulos que não lhes pertencem. Deus os julgará. Mas eu digo igrejas que estejam fundamentadas na apostolicidade da fé. Na apostolicidade da fé. Nós precisamos lutar, irmãos, para preservar aqui neste lugar a verdade. E a verdade é o Evangelho e é o próprio Cristo. E esse é um esforço de todos nós. Vocês precisam ser bereanos. Vocês precisam abrir a Escritura e checar se tudo o que lhes é ensinado procede de fato da verdade revelada. Então essa é a primeira aplicação. Que nós nos esforcemos para preservar a unidade da fé no contexto da igreja local. Segunda aplicação, agora um pouco mais de caráter pessoal. Nós precisamos buscar em Deus o equilíbrio devido na relação entre a palavra e o Espírito. Eu temo que por nós nos identificarmos como reformados, e não há nenhum mal em nós nos identificarmos como reformados, mas pode se tornar um mal quando nós achamos que a fé ela é apenas cognitiva. Nós achamos que a fé é apenas o conhecimento da teologia. Nós achamos que a fé se restringe apenas a conhecer os grandes temas doutrinários da fé, a ler bons livros de teologia, a aceitar boas indicações de podcasts e coisas assim, que nós estamos então bem na fita. Isso não é verdade. Nós precisamos que o Evangelho chegue ao nosso coração para não cairmos no pecado do homem da gaiola, que abandonou a fé, que deixou de vigiar, que deixou de orar e caiu em carnalidade, vivendo debaixo do pecado e debaixo da escravidão do pecado como uma pessoa ímpia e não salva. Esse é um recado a todos nós. E a necessidade de mantermos o bom equilíbrio entre a palavra e o Espírito. Nós precisamos da palavra, mas nós precisamos do Espírito Santo de Deus como intérprete da palavra. Agora, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele atua por meio da palavra. E a Escritura diz que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação.
Então a profecia da Escritura não é o que eu penso, o que o pastor William pensa, ou o que qualquer pessoa da igreja pensa, mas o que Deus revela no contexto da comunidade. Então quando você se priva do culto público, você está se privando da operação do intérprete, que é o Espírito Santo de Deus. Quando você troca o culto por outras coisas, que você sabe bem o que é, eu não preciso lhe dizer. A sua consciência está dizendo para você agora. Ela basta. Quando você troca o culto público, você não está só trocando o culto público. Você está se ausentando da casa de intérprete, que é o lugar onde o Espírito Santo coletivamente aplica a palavra ao coração do homem. Cuidado. Nossas atitudes revelam nossas prioridades. Nossas prioridades revelam os nossos corações. E eu temo que alguns de vocês estejam com o coração longe do Senhor. Que Deus os ajude. Que Deus os abençoe. Para aprenderem a amar e valorizar as coisas que realmente devem ser amadas e valorizadas. Aqui é a casa de intérprete, meus irmãos. O intérprete não sou eu. O intérprete não é o pastor William. Nós até lemos as Escrituras e vamos expor as Escrituras. Mas você sabe, é o Espírito Santo de Deus que coloca o que está sendo dito no seu coração. E das duas, uma. Ou ele está fazendo isso agora, ou ele não está. Se ele não estiver, isso é um mau indício. Talvez você não tenha chegado ainda sequer à porta estreita. Isso pode dizer muito em relação ao estado da sua alma. Ame as coisas do Senhor, meu irmão, minha irmã. Ame Jesus. Viva para a sua glória. E por fim, meus irmãos, o Espírito foi derramado sobre a igreja e o Espírito Santo de Deus está sobre nós. Não porque nós somos bons, não porque nós somos espertos, não porque nós somos inteligentes, mas porque Deus nos ama. Deus nos ama. E Ele guia o seu povo. Ele conduz a nossa alma. Ele governa o nosso coração. Ele nos dá o contentamento e o deleite que precisamos em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Ao ponto de nós podermos, e com isso eu encerro, desdenhar das coisas deste mundo. Desdenhar das coisas deste mundo. Por causa de Jesus. O apóstolo Paulo, que tornou-se posteriormente um apóstolo de Jesus, né? Como um abortivo, e que tem um papel tão importante dentro do Novo Testamento em relação às obras que estão ali escritas. Ele escreveu um hino cristão que eu não sei se é uma composição dele ou se era algo já assentado no meio do cristianismo primitivo, mas que nós conhecemos muito bem. Nós sabemos pelas Escrituras. Quando ele está falando da grandeza da obra de Cristo, lá no capítulo 8 de Romanos, ele diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, mas o entregou por todos nós, como também não nos dará juntamente com ele todas as coisas? E de graça. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, que ressuscitou e está à direita de Deus. Agora ouça, e também intercede por nós. Irmão, sabe o que Cristo está fazendo agora lá na eternidade, lá no céu? Intercedendo por nós. E a pergunta é simples: será que existe alguma oração feita por Jesus ao Pai que o Pai não atenderá? Será alguma oração que o Filho, glorificado na presença de Deus Pai,
fará que o Pai não atenderá? Ora, meus irmãos, Ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Sabe aquele azeite que Cristo estava jogando na parte de trás da lareira, enquanto o diabo estava jogando a água para apagar o fogo? É o que Ele está fazendo agora por mim e por você no céu. Ele está nesse exato momento intercedendo por mim e por você no céu, para não deixar apagar a chama no meu coração e no seu coração. Não é porque a gente é bom, não. Não é porque a gente é esperto, não. É porque há um agente trabalhando nos bastidores do nosso coração, do meu coração e do seu coração. Por isso a gente está aqui, por isso a gente louva a Deus, por isso, apesar das lutas e dificuldades, a gente permanece em pé. Não é porque a gente é bom, é porque Deus é bom. Não é porque a gente persevera, é porque Ele persevera em relação a nós. Isso é graça. Isso é bondade. Isso é bondade. Bondade. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Tribulação. Os irmãos lá na Síria estão passando por tempo de tribulação. Aquilo é tribulação. A minha dor aqui não é tribulação, não. Não é mesmo. Tribulação é aquilo que eles estão passando lá. Será tribulação? Angústia? Como é que está o coração daquelas famílias lá perdendo seus entes queridos por causa da fé? Será que tem algum grau de angústia? De tristeza? Perseguição? A gente não sabe o que é ser perseguido, convenhamos. A gente não tem ideia do que é ser perseguido, irmãos. Ah, mas eu tenho um colega no ambiente de trabalho que ele é muito enjoado. Meu irmão, agradeça a Deus, porque ele é só enjoado. Você não sabe o que é perseguição. Fome, nudez, perigo, espada. E espada aqui é morte, né? Espada aqui é juízo do Estado. Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Gente, eu e você, se estamos sendo levados para o matadouro, nós estamos vivendo uma coisa ordinária. Não tem nada extraordinário nisso não, porque nós somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. A gente está aqui para morrer. Pela fé, se necessário. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E ele termina: pois estou convencido de que nem morte nem vida. Olha, nem morte nem vida, nem anjos e nem demônios. Nem demônios, tá bom? Porque tem gente que acha que os demônios têm uma autoridade aí para desvirtuar o nosso caminho. Nem anjos e nem demônios. Se você está em Cristo, você está livre. Nem anjo e nem demônio. Nem o presente nem o futuro. Nem quaisquer poderes. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, Cristo de fato é tudo o que eu preciso, e é tudo o que você precisa. Ame Cristo, viva para Cristo, glorifique a Cristo, frequente a casa de intérprete e receba os benefícios de Cristo revelados em sua santa palavra para a glória de Jesus. Amém. Vamos orar. Ó Deus, nós precisamos do Senhor e das tuas intervenções para as nossas vidas. Sobretudo, ó Deus, por vivermos em um contexto em que a nossa fé é um fiasco. É de envergonhar. Porque não nos deleitamos em Ti. Não nos deleitamos no Evangelho. Não nos deleitamos em Jesus. Não nos alegramos com a verdade. Não nos abastecemos de Cristo. Vivemos debaixo do pecado. Damos vazões às nossas carnalidades. Nossas cosmovisões estão corrompidas.
A imagem das coisas estão turvas. O Espírito não nos guia, porque a palavra também não nos guia. Há pessoas, ó Deus, neste mundo, que tomam o teu nome, mas que vivem longe do Senhor. E eu quero pedir, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor os traga de volta, que o Senhor recobre o ânimo deles, que o Senhor lhes perdoe os pecados, que o Senhor lhes ensine a amar e valorizar as coisas que realmente valem a pena. Amar e valorizar o Evangelho, amar e valorizar Jesus Cristo, neste tempo, ó Deus, de peregrinação. Ensina-nos, ó Deus, a receber os benefícios que vêm da casa de intérprete, da obra do Espírito Santo, que nos guia à verdade, a toda a verdade, e não apenas a uma verdade parcial. Que nos guia, ó Deus, a Cristo, que nos fala de Cristo, que diz acerca de Cristo, que forma em nós o caráter de Cristo e dá a nós a mente de Cristo. A nossa igreja precisa disso, o mundo cristão precisa disso, as igrejas precisam disso, os pastores precisam disso, os líderes precisam disso. Ó Deus, o teu povo precisa disso. Ó Deus, chacoalha o teu povo, Senhor, para que nós amemos ao Senhor sobre todas as coisas e para que vivamos, ó Deus, para a glória de Jesus Cristo. Se há pessoas entre nós aqui que sequer chegaram à porta estreita, Senhor, convença-os dos seus pecados. Ó Deus, invada os seus corações. Ó Deus, derrube as portas, as muralhas desses corações duros, para que eles enxerguem a beleza de Cristo e vivam para a glória de Jesus Cristo. Salva pecadores aqui, Senhor, para a glória de Jesus. Aqueles que já estão em Cristo, fortalece o ânimo e a fé, corrija os seus caminhos, santifica, ó Deus, o teu povo, purifica, ó Deus, o teu povo, porque uma vez santificados e purificados, seremos aquilo que o Senhor deseja que sejamos. Guarda o teu povo aqui, Senhor. Abençoe esta igreja, para que seja uma igreja que ame a Jesus, que viva para Jesus, que glorifique a Jesus, que ande de modo a honrar o nome de Jesus, valorizando as coisas de Jesus. Enquanto aguardamos, ó Deus, o glorioso dia, quando nosso Senhor virá e reunirá dos quatro cantos da terra aqueles que são teus. Ao som da voz do Cordeiro, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que os nossos ouvidos sejam preparados para este glorioso dia. E que o nome de Cristo sobrepuja a todos os nomes. Que o reino de Cristo sobrepuje a todos os reinos deste mundo. E que os príncipes e reis da terra se curvem ante o Senhor, o Filho, e beijem o Filho, para que talvez haja também para eles esperança. Em nome de Jesus. Amém. Amém.